Boa noite a todos. Boa noite, Bruna, Jadson, Jonata e a todos que nos assistem pela internet. Solicita a primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Antônio de Almeida Neto. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Janaína Rocha, presente. José Carlos Boa. Presente. Márcio Massayuki Di. Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Presente. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer à tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Palavra do Senhor. De forma excepcional, devido à pandemia da Covid-19, os senhores vereadores já tiveram acesso à ata da sessão anterior. Desta forma, fica dispensada a sua leitura. A ata da sessão ordinária do dia 20/4/2022 está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do que consta do expediente. Requerimento 118/2022, de autoria da vereadora Janaína Rocha, Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que os artigos 62 e 66 da Lei Complementar número 16/2003, Estatuto dos Servidores Públicos de Irapuru rege que, independente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias, de conformidade ao disposto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Considerando que o servidor gozará obrigatoriamente 30 dias de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Considerando que é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 2 períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Márcio Massayuki Di, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes documentações: cópia de portarias que concederam férias aos servidores da Câmara Municipal de Irapuru nos últimos 10 anos. Em caso de registrar servidores com férias não gozadas, cópia do despacho do presidente, justificando a necessidade do servidor. O requerimento número 118/2022, de autoria da vereadora Janaína Rocha e subscrito pela edil Rosimeire Cristina Calegão Abrão, está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 119/2022,
2, de autoria da vereadora Janaína Rocha, Heitor Nelson Ferreira, José Carlos Boa, Rosimeire Cristina Calegão Abraão, considerando que o regimento interno desta Casa, seção 1 das atribuições da mesa, em seu artigo 15, inciso C, diz que compete à mesa elaborar e expedir atos sobre nomeação, exoneração, promoção, comissionamento, concessão de gratificações, licenças, colocação em disponibilidade, demissão, aposentadoria e punição dos funcionários da Câmara Municipal nos termos da lei. Capítulo 1, artigo 214, a nomeação, admissão, exoneração, demissão e dispensa dos servidores da Câmara competem ao presidente. Considerando os apontamentos frequentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que por vários anos e em várias legislaturas, após análise das contas, aponta indícios de irregularidades em pagamento de remuneração de servidores públicos legislativos, e um dos apontamentos mais frequentes trata-se de acúmulo de gratificações, sendo que o Tribunal de Contas, por fim, sempre recomenda que as irregularidades sejam sanadas. Considerando a Lei Municipal número 14/2003, em seu artigo 7º, inciso 2º, que veda a acumulação remunerada de funções gratificadas, considerando a emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, que estende a proibição de acumular aos empregos em funções, considerando a emenda constitucional número 103/2019, aprovada e promulgada em 12/11/2019, conhecida como a Reforma da Previdência, em seu artigo 39, inciso 9, veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Considerando que, de acordo com a portaria número 15, de 14 de março de 2022, o presidente da Câmara Municipal de Irapuru autorizou, sem comunicação à mesa, a incorporação de gratificação de tesoureiro ao servidor efetivo de assistente técnico legislativo, requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Márcio Massayuki Di, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes documentações: cópia de todas as portarias de gratificações e concessão de incorporações das gratificações, cópia dos despachos da mesa, expedindo atos que tornou essas nomeações legais e ou justificativa da não necessidade, cópia de relatório dos períodos em que cada servidor da Câmara Municipal ocupou cada função gratificada ou cargo em comissão, com levantamento dos valores incorporados por período ou função, cópia de portarias que concederam férias aos servidores da Câmara Municipal de Irapuru dos últimos 10 anos, informação por escrito se o período após a promulgação da emenda constitucional número 103/2019 foi concedido a incorporação a algum servidor e quem deferiu o ato, encaminhar cópia das leis todas que criaram funções gratificadas e cargos em comissão com as respectivas atribuições dos cargos e das funções, pois cargos e funções sem atribuições é apenas nomenclatura. Encaminhar os despachos parecer do jurídico da Casa quando da criação das funções gratificadas, informando que a mesma atendia às normas legais, em especial à Constituição Federal, para serem aprovadas. O requerimento número 119/2022, de autoria da vereadora Janaína Rocha, subscrito pelos edis Antônio Carlos Ferreira, Heitor Nelson Ferreira, José Carlos Boa, Rosimeire Cristina Calegão Abraão, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. O nome dele não está, não.
Ah, Tá aí. tá. Tá aí, mas lá no... Então, tá. Só aí só que tá. Então, retire-se o nome Do Toninho. do edil Antônio Carlos Ferreira. Requerimento número 120/2022, de autoria da vereadora Janaína Rocha. Considerando que a Lei 14, de 23 de junho de 2003, em seu artigo 7º, inciso 3º, veda o percebimento de remuneração pelo trabalho extraordinário no exercício da função gratificada, considerando que no artigo 54 da Lei Complementar 16/2003 diz que o servidor terá direito, após cada período de 5 anos contínuos de serviços públicos prestados ao município, a percepção de adicionais por tempo de serviço calculados à razão de 5% do vencimento de seu cargo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, considerando que podemos observar que nas folhas de pagamento constam pagamentos de horas extras a servidores da Câmara Municipal por serviços extraordinários, considerando que no pagamento dos servidores da Câmara consta o pagamento do benefício do adicional por tempo de serviço, requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário, para que seja oficiado ao senhor Márcio Massayuki Di, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes documentações. Informação: quais os servidores da Câmara Municipal nos últimos 10 anos receberam horas extras, encaminhando a quantidade de horas mensais. Declaração que os servidores que receberam remuneração pelo trabalho extraordinário não ocupavam função gratificada. Declaração do presidente da Câmara que os cálculos do adicional por tempo de serviço pago aos servidores da Câmara cumprem rigorosamente o que prevê o artigo 54 do Estatuto dos Servidores Públicos da Lei Complementar 16/2003. O requerimento número 120/2022, de autoria da vereadora Janaína Rocha, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Indicação número 227/2022, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto. Considerando que a saúde é um dos setores mais importantes do município, pois envolve o bem mais precioso do ser humano, que é a saúde e a própria vida, considerando que o setor da saúde de nosso município está muito precário, ou seja, está faltando profissionais médicos, principalmente um fonoaudiólogo, para atender de forma satisfatória toda a nossa população, que depende desse profissional, inclusive crianças, considerando que a nossa população está clamando melhorias urgentes no setor da saúde de nosso município, indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que, junto à Secretaria Municipal de Saúde, busque mecanismo para viabilizar a contratação de um médico fonoaudiólogo para atender os anseios de pais e usuários do Sistema Público de Saúde de Irapuru, reiterando a indicação número 71/2021. A indicação número 227/2022, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 228/2022, da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que tome as devidas providências no sentido de asfaltar as ruas localizadas na Vila Esperança, bem como providenciar demais melhorias necessárias, como limpeza, manutenção e conservação de todo o bairro e praça. Os moradores da Vila Esperança sofrem as consequências ocasionadas pelo problema de falta de pavimentação e estão clamando por melhorias. Eis que, em dias de chuva, causa muita lama, aumenta os buracos e dificulta o trânsito tanto para pedestres quanto dos veículos. Considerando o exposto e diante da justa reivindicação de longa data dos moradores, que sejam providenciados recursos financeiros para melhorias na populosa Vila Esperança.
A indicação número 228/2022, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 229/2022, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que busque recursos financeiros junto aos órgãos competentes para a instalação de uma quadra de areia na Praça Seite Acabani. Nossa cidade é carente de local de lazer e nas proximidades da Praça Seite Acabani é muito populosa e os moradores estão reclamando que a praça merece ser beneficiada com área de entretenimento e prática de esporte. Constatei que a Praça Seite Acabani falta esse local de descontração. Sobretudo, já solicitei anteriormente um parque infantil para a mesma praça e aguardamos melhorias e área de lazer para essa população. Agradeço a atenção a este pedido e que sejam tomadas as providências para a instalação de uma quadra de areia ou de vôlei, lembrando ainda a possibilidade do parque infantil. A indicação número 229/2022, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abrão, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 230/2022, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Considerando que o Código Tributário do município de Irapuru é do ano de 1974 e que é regulamentado por decretos municipais da gestão anterior, considerando que o valor cobrado pelo excedente do mínimo da água fornecida aos municípios está desproporcional ao mínimo, ou seja, muito caro, considerando que o mínimo estabelecido pela administração de metros cúbicos da água para a população é insuficiente para famílias que têm mais que 3 moradores e que esse modelo de família representa a maioria em nosso município, considerando que a taxa de esgoto cobrada pelo município de Irapuru representa metade do valor da água, ou seja, muito caro, considerando que os juros e multas e mora cobrados pelo município com impostos, taxas e tributos vencidos são abusivos, considerando o valor cobrado pelo alvará de funcionamento de uma empresa é quase 5 vezes acima dos valores cobrados por alguns municípios da região, considerando que essa situação desestimula a abertura de empresas em nosso município e, com isso, afeta diretamente a geração de empregos em nossa cidade, indico ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, a necessidade de encaminhar a esta casa projeto de lei para criar um novo Código Tributário para o nosso município, para corrigir as injustiças e imperfeições do atual Código Tributário, que é do ano de 1974. A indicação número 230/2022, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Moção número 40, de 19 de abril de 2022, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto. Apresento à mesa, após ouvido o douto plenário, votos de congratulações à senhora Ariane Junqueira Strasser, digníssima secretária municipal de saúde, por ter conquistado recentemente a implantação de retirada de receita de medicamentos pelos pacientes na farmácia do Sistema Único de Saúde por um período de 6 meses para diabetes e hipertensão e de 2 meses para remédio controlado. Quero destacar que esse benefício irá ajudar muito aos pacientes que só têm a ganhar com a extensão desse período para retirar novas receitas para o uso de medicamentos, bem como vai colaborar com o SUS. Parabenizo a secretária Ariane por esta conquista e, ao mesmo tempo, por continuar demonstrando sua disposição em resolver assuntos que traz benefícios à população. Somos conhecedores de seu potencial em ajudar os pacientes e só temos gratidão pelo seu esforço, dedicação e amor ao próximo, e ainda satisfação pelo seu retorno ao atual cargo. Que se dê conhecimento à senhora Ariane Junqueira Strasser, digníssima secretária municipal da Saúde.
A moção número 040/2022, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria que consta do expediente, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Solicita a primeira secretária que reinicie nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Antônio Carlos Ferreira, Antônio de Almeida Neto, Presente. Claudianor Moreira Bonfim, Heitor Nelson Ferreira, Janaína Rocha, presente, José Carlos Boa, Presente. Márcio Massayuki Di, Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, Presente. Rosimeire Cristina Calegão Presente. Abraão. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia e solicito a primeira secretária que faça a leitura do que consta da pauta da ordem do dia. Nada consta. Não havendo matéria que conste na ordem do dia, passo a sessão para a fase de explicações pessoais, para quem da palavra quiser fazer uso. Autoriza ainda a cada vereador falar da sua respectiva cadeira. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, a toda a população que está aqui presente. Boa noite a todos, a que nos ouve em casa também. Na minha fala livre, eu gostaria de fazer um comentário, né, sobre um assunto que está bastante recorrente. Atualmente é a questão da abertura ou não da sindicância, né, que foi até motivo de um vídeo da nobre vereadora Janaína. E eu acho o seguinte, né? No meu ponto de vista, não é uma questão fácil, não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa mesmo. Eu conversei também, tive a oportunidade de conversar com o presidente, né? E eu entendo que é plenamente possível algum vereador entender que há uma inviabilidade de se abrir sindicância por questões técnicas, por questões de que a questão de limitação de funcionário, né? E se prevê que tem que ser funcionário hierarquicamente superior, então talvez alguém pode entender que tem uma dificuldade de executar a sindicância, e mesmo assim, mesmo entendendo essa dificuldade, o que é preciso deixar claro, isso não significa que a pessoa que defenda isso seja contra a apuração dos fatos, né? Apenas que entende que há uma dificuldade nesse sentido. Porém, estudando a matéria, eu entendo que é sim possível a abertura da sindicância. Eu acho que nesse caso vai ser votado pela mesa, né? Então, se vale alguma sugestão, se vale algum comentário, eu entendo ser possível, porque eu entendi que é possível sim remeter à prefeitura, no caso de abertura da sindicância, e aí o prefeito, e a gente vê o que o prefeito decide, porque o prefeito vai falar. É possível abrir a comissão com funcionários da prefeitura, e acredito que isso daí só vai somar. É um caso que a população está esperando respostas, a gente também tem feito fiscalização, e eu acho que só vai ampliar, e a gente finalmente se vê as portarias, como que foi as resoluções que criaram essas funções, se o acúmulo dela realmente não é regular ou não, enfim, todas as questões que a gente está debatendo, eu acho que é possível abrir a sindicância nesse sentido, sim. Defendo a abertura nesse sentido, que seja remetido para o prefeito e ele diga, né, aí a gente vai ver o que ele vai falar, como que ele vai decidir. Por outro lado, eu acho também que um ponto que precisa ser comentado é o seguinte: se prevalece o entendimento de que o acúmulo de funções gratificados é vedado pelo Estatuto, que é meu entendimento também, a gente tem um problema, porque é o que está acontecendo na Câmara, né? Se a gente está apontando esse problema,
e agora eu não estou olhando para trás, que agora a gente tem que ver, lidar com esse problema. Eu entendo que uma das formas de solucionar esse problema seria criar, a única forma possível, no meu entendimento, agora sim, tentando dar uma solução para o problema, é criando um cargo, né? Se a gente entende, se a Câmara entende que é vedado o acúmulo, e é o que está acontecendo, a gente precisa de pessoas para realizarem essas funções gratificadas de forma de ingresso ou através do concurso. Não tem outro jeito, né? Porque, como eu disse, se é vedado e é o que está acontecendo, nós também não podemos ser ingênuos de achar que a solução é apenas retirar a função gratificada, porque são funções que precisam de pessoas para fazer, no meu entendimento, né? Existe a função, então tem que ter pessoas para fazer. Inclusive, eu já propus para o presidente que eu entendo que a melhor saída seria essa, e é possível também, para não causar um ônus, né? Ou seja, não se gastar mais do que se gasta, fazer esse concurso através de um salário com uma carga menor que seja equivalente ao salário pago pela gratificação. E aí solucionaria esses apontamentos que vêm sendo feitos pelo tribunal e se extinguiria essas funções gratificadas e seria feito através de concurso público pelo um cargo, né? Porque, novamente, como eu digo, eu acho que a solução, talvez a gente esteja quebrando a cabeça na questão da sindicância, mas talvez o problema maior, no meu entendimento, após fazer um estudo da questão, seja a questão administrativa da Câmara mesmo, né? O número de funcionários e o excesso de funções gratificadas que acabam acumulando. Então, eu acho que a solução seria essa, eu não sei se o presidente vai acatar ou não, mas a única forma que eu vislumbro de solucionar a situação seria essa. Boa noite. Boa noite. Está com a palavra a vereadora Janaína Rocha. Boa noite a Com a todos. palavra a vereadora. Boa noite a todos os nobres vereadores, ao presidente, a todos os presentes. Eu tenho alguns requerimentos aqui que eu gostaria de falar, embora só acrescentando o que o vereador Heitor disse, né? Nós até conversamos ali. Eu queria deixar bem claro que a sindicância que nós propomos, né, que tanto fala, ela é legal, sim. Eu gostaria de ler aqui só uma parte do artigo 143, até porque eu gostaria de deixar bem claro para a população que está difícil, porque nós estamos tendo que ir atrás de coisas que não seria nossa função, né? Que, na verdade, legislar é nossa função, mas correr atrás de provar as coisas é quem o tribunal apontou. Eu, Janaína Rocha, não tenho, nem os outros vereadores, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós, pelo contrário, nós estamos pedindo para que seja investigado, e nada melhor do que uma sindicância. Só que como surgiu o assunto de que não pode, né? Até porque surgiu um fato na conversa, quem que você quer que participa da sindicância? Você tem que falar nomes. A resposta que eu disse lá na reunião, na convocação, foi aqueles que o Tribunal de Contas apontou, porque o presidente e a casa, todos têm que saber quais foram os apontamentos do Tribunal de Contas, de quem que ele está falando. Eu não preciso vir aqui e ficar expondo ninguém. Eu acredito que isso aí, e outra, se isso tiver que acontecer, eu digo à população, eu estou dando o meu melhor, talvez não seja o que a população merece, mas eu não sou formada em direito. Eu sou professora de creche. Então, eu estou dando o meu melhor, sim. Então, eu gostaria de ler o artigo 143 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei Federal, que diz, aqui, no seu inciso 3º, a apuração de que trata o caput por solicitação da autoridade a que se refere, que seria a sindicância, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diversa daquela em que tenha ocorrido a irregularidade. Então, não é impossível. Então, se aqui não tem funcionário suficiente, não é impossível a gente delegar essa função para ou para o executivo ou para o presidente até contratar. Ah, Janaína, não se mistura poderes. Na hora de emprestar funcionário, pode. Na hora de emprestar funcionários, os poderes podem se misturar? Que engraçado. Na hora de devolver dinheiro, pode. O dinheiro que entra aqui é do povo. Isso aqui é uma instituição pública. Isso aqui não é uma instituição privada. Isso aqui não tem dono. O dono são vocês.
que estão aí pagando altos salários, gratificações acumuladas. Concordo com o senhor Heitor, sim, de fazer concurso, mas eu concordo primeiro em chamar os do concurso anterior, porque aquele concurso lá foi só de fachada. As pessoas que fizeram e que pagaram têm direito de assumir. Por que não chama? Para que fazer outro concurso? Se não chamou nem o que foi feito. Para quê? As coisas têm que ser mais com seriedade. É óbvio, a gratificação é legal. Eu nunca disse que a gratificação é ilegal. O que é ilegal é o acúmulo de gratificação, que é o que eu disse aqui. Porque tem pessoas aqui, cargos que foi falado, eu não vou frisar, não vou ser cansativa, tem 3 acúmulos. Gratificação, tem gratificação daqui uns dias até de bailarina aqui. Vocês me desculpam, eu já estou nervosa com essa situação. Sabe? Parece que os valores foram invertidos. Parece que nós, vereadores, estamos fazendo injustiça. Sendo que a lei é clara, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou trazendo o que está escrito. A não ser que nem eu, nem o vereador Heitor, estamos sabendo interpretar. Porque eu acabei de ler um artigo aqui. Agora, outra coisa que eu não admito, ser exposto aqui, porque foram todos expostos aqui. Porque se o requerimento está errado e foi aprovado, ou se uma indicação está errada, tem gente que ganha para isso. E eu não acho que ele deve ser culpado, não. Ele deve ser cobrado. Então, não venha me cobrar, porque lá, quando eu me candidatei a vereador, não tem nenhuma cláusula lá falando que eu tenho que advogar, ou que eu tenho que saber tudo. Eu acho que a população merece, sim, esclarecimento. Eu sei que tem muita coisa que não é de agora, mas quando eu assumi o fato de eu ser vereadora, quando eu concordei em me candidatar, eu sabia dos riscos que eu ia correr. Eu sabia que eu ia ter que me dispor com algumas pessoas. É o preço. Só que eu estou defendendo aqui a população. Aí todos vêm aqui, cheio de classe, precisa aumentar não sei o quê, precisa fazer isso, precisa aumentar o TIC. Como, gente? Se é dinheiro de vocês, esses altos salários. Agora, se é injusto, não sei, se é certo, não sei, eu torço para que tudo esteja correto. Mas por que não fazer uma sindicância para nós sabermos isso, então? Porque também a sindicância ela pode punir, como também esclarecer os fatos. Eu não sei porque está acontecendo tanta resiliência, tanta pressão. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem outro assunto. Nós paramos, nós não conseguimos mais fazer indicação, porque o povo só quer saber dos apontamentos do Tribunal de Contas. E eu não estou cometendo, nem os nobres vereadores, nós não estamos cometendo nenhum crime. Já foi feita no Ministério Público? Foi, mas isso não impede de que nós, vereadores, também apuramos aqui nesta casa. Até porque a sindicância tem prazo de 30 dias. E pelo menos esse assunto vai acabar e a população vai ser esclarecida. E eu gostaria de falar novamente, não sou advogada. E outra coisa também, eu acredito que aqui na casa tem advogado. Eu não vou admitir terceiras pessoas ficarem se manifestando ou vendo as minhas coisas, igual anda acontecendo e falando por aí. Eu não vou admitir, porque isso também está escrito aqui no papel, que no local, na Câmara, internamente, é só funcionário e vereadores. E não é o que está acontecendo aqui. Por enquanto é só. Muito obrigado, boa noite, e um beijo a todas as pessoas, e por hoje é só. Está com a palavra o vereador José Carlos Boa. Peço à vice-presidente que assuma os trabalhos da mesa. Convido o vereador Marcedi para fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Marcedi. Boa noite, senhora presidente, neste ato, nobres pares,
senhores presentes. Bom, eu vou começar a minha fala falando sobre o requerimento da sindicância. Primeiro, eu vou ler o artigo 145 do Estatuto. Instaura-se processo administrativo ou sindicância a fim de apurar ação ou omissão de servidor público puníveis disciplinarmente. Artigo 147. A sindicância, com um meio sumário de verificação, será comedida ao servidor ou à comissão de servidores de condição hierárquica, nunca inferior à do indiciado. Primeiramente, vou ler o requerimento da nobre vereadora. Requeiro, após ouvido douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Márcio Massayuki Di, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Irapuru. Depois eu continuo o resto. Já começou errado, tá? Porque ele teria que ser designado à mesa, e não ao presidente. Isso já é um erro. Mas tudo bem. Se ele viesse como veio ao presidente, eu peguei e repassei a mesa, tá? Mas se ficasse diretamente a mim, o presidente, quando poderia indeferir esse requerimento. Mas eu não fiz porque ia dar, nossa, como falam por aí, né? Está protegendo, está dificultando. Aí remeti a mesa, que é um lugar onde ela tem que tramitar e é onde vai se decidir, tá? Vou continuar. E de acordo com a legislação em vigor, solicitando a abertura do processo de sindicância para apurar possíveis irregularidades e recebimentos de remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Quais servidores? Qual o nome dos servidores? E qual o ato que eles cometeram? Vai se verificar que jeito. Quais os servidores e quais os atos que eles cometeram? Tinha que constar no requerimento. Tais como recebimento de percentual do curso superior, na qual se exige para ocupar o cargo. Quem fez esse ato? Foi o servidor da Câmara? Não foi. Foi o agente político ordenador de despesas. O agente político. O presidente, para quem não entendeu, o presidente da época. Tá bom? Outro ponto que foi colocado no requerimento. Acumulação indevida de duas ou mais funções gratificadas, ferindo regras da Constituição Federal e Lei Complementar número 14/2003. Quem que fez o ato? O servidor ou agente político ordenador das despesas? Incorporação ilegal de várias funções gratificadas. É o servidor que pode pegar para ele? Não. Quem dá é o presidente. O agente político. Pagamento de horas extras habituais. A mesma coisa. Quem paga é o presidente. Pagamento de adicional por tempo de serviço sobre a remuneração sobre os vencimentos, como prevê o Estatuto dos Servidores Municipais. Quem que ordena a despesa? Todos. O servidor aqui,
ele... Foi sem querer. Eu fui falar, falei alto. Desculpa. Por favor, desliga seu microfone. É o agente político. Qual o ato errado do servidor aqui? Onde está aqui? O não desconto de IRRF, Imposto de Renda retido da fonte, de servidor. Quem que deu isso aqui para o servidor que pegou porque ele quis? Quem que deu? O agente político, ordenador das despesas. Desconto da alíquota do INSS a menor. Ele é automático no sistema, não é o servidor que faz. O que acontece aqui não é o servidor que calcula. A prefeitura é o mesmo sistema. Se alguém tiver dúvida, vá ao contador da prefeitura e pergunte a ele. Então, sindicância aonde? Sindicância aonde? Se não foi erro do servidor. Foi erro do agente político. E pode se aplicar sindicância em agente político? É a pergunta que eu deixo. Pode se aplicar? Sindicância em agente político? Não, é minha fala, vereadora. Presidente, se ela continuar desse jeito... Por favor, Janaína. Por favor, vereador. Esse requerimento de sindicância faltam alguns requisitos e nos pontos que a vereadora colocou, não cabe ao servidor. Não cabe ao servidor. Tá? Então, na minha visão, esse requerimento está totalmente errado. Totalmente errado. E voltando à questão da mesa, né? Nós tivemos 2 reuniões. Em uma delas, a nobre vereadora, a primeira ela gravou, tá? E ela disse a seguinte frase: se eu estiver mentindo, o vereador Mala estava presente. Se esse requerimento for rejeitado, eu vou colocar nas redes sociais. Estou mentindo, vereador? Por favor, você pode falar. Você pode falar. Na segunda reunião que nós tivemos, tá? Ela soltou a seguinte frase, porque eu já tinha dado o meu voto, e ela o dela, ela falou assim para o vereador: se o requerimento for rejeitado, eu quero viu, vereador Mário, eu quero um parecer que eu vou levar à promotoria. Tá? Isso para mim, em tese, ela está, em tese, tá? Coagindo o vereador. E, na terceira, ela fez um vídeo para a população, expondo o caso.
população não tem que saber de leis. A população tem o entendimento que quiser. Ela não é obrigada a saber de leis. Quem representa a população aqui somos nós. Tá? Colocando o nosso vereador, assim, sob pressão. Sob pressão. Para quê? Para esse requerimento que não apresenta os requisitos serem aprovados na marra? Mesmo porque uma sindicância ela apura, tá? Ela apura. Senhor nobre vereador José Carlos Boa, só vou te fazendo uma pergunta. Ela, depois de apurada, se ela não tiver indícios, arquiva-se, correto? Se ela tiver indícios de irregularidade, ela vai aonde? Correto? Ao Ministério Público, tá? Muita gente da população não sabe, mas nós vereadores aqui, nós sabemos. A vereadora já apresentou a denúncia ao Ministério Público. Está apresentado. E ontem à tarde, nós fomos lá levar o que eles pediram para nós, as documentações. Tá? Só estamos esperando agora, aguardando as respostas. Mas ela já representou as denúncias. Está aqui a denúncia da senhora vereadora. Se a sindicância apura os fatos e depois vai para o Ministério Público e ela já apresentou a denúncia, eu não estou entendendo o porquê. Sinceramente, eu como... Se tiver alguma irregularidade, o Ministério Público já vai se manifestar. A Justiça já vai se manifestar. Então, o porquê da sindicância? Se ela simplesmente apura o que ela já denunciou e depois vai para o mesmo lugar. Sinceramente, na minha mente não entra. Eu penso assim, depois que ela já representou, espera-se o resultado da justiça, que eu creio que não vai demorar muito, ao meu entender, 30, 40 dias no máximo. Eu assim, dia 1º de janeiro de 2025, eu deixo de estar vereador. Eu deixo de estar vereador. Só que eu gostaria de sair, deixar essa vereança, com isso que nós conseguimos. Eu e o vereador Mala fomos atrás de um deputado, um carro para a saúde. Nós, dessa casa, no ano de 2021, nós economizamos R$ 211.704, onde o senhor prefeito comprou 3 camas, pagou o médico da Covid e o restante, os senhores sabem que ele vai asfaltar a rua Gonçalves Dias. Eu gostaria de sair dessa vereança tendo dentro de mim, assim, conseguir fazer alguma coisa pela minha cidade.
conseguir fazer alguma coisa pela minha cidade. Não muito, mas conseguir melhorar um pouco a nossa cidade. No momento só, muito obrigado. Convido o vereador Marcedi para retornar aos trabalhos da presidência. Está com a palavra a vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Com a palavra a vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite dos demais companheiros vereadores. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Boa noite ao Alisson e à Ruth que estão aqui nos trabalhos. Boa noite a toda a população que está nos acompanhando pelas redes sociais e vai acompanhar também pela rádio no sábado. Gostaria aqui hoje de começar minha fala pelas minhas indicações, né, que eu fiz indicando ao senhor prefeito melhorias na rua, na Vila Esperança, né, que é um lugar assim que quando chove, já fui lá várias vezes, já vi que forma muitos buracos. Para o prefeito, a possibilidade de, assim que for possível, asfaltar, né, que é um lugar ali que os moradores anseiam também por uma melhoria ali naquele lugar onde mora várias famílias. Também teve uma reunião lá no Parque do Pássaros, eu não pude ir porque meu filho estava com gripe e até fazer exames eu não quis assim ir lá. Também foi uma indicação da vereadora Meire, que até o ano passado ia fazer indicação, mas ela já tinha feito, que também é um lugar onde os moradores também anseiam por melhorias. É um lugar ali, um loteamento que foi, quando foi feito, o prefeito da época, o senhor prefeito da época, concordou em fazer aquele loteamento sem o asfalto. Então, ali também os moradores pedem, né, uma melhoria, né, naquele local. Então, é importante também, sim, que o senhor prefeito ver a possibilidade de dar uma melhorada naquele lugar, pelo menos deixando limpo, sempre está deixando assim, não aquele matagal, né, que muitas vezes a gente vê lá, que ali mora famílias e as pessoas reclamam, né. Outra indicação minha também foi sobre, deixa eu ver aqui, o Código Tributário do nosso município, que é do ano de 1974. Ele está regulamentado por um decreto municipal na gestão do prefeito anterior, né? E é cobrado assim, o excedente do mínimo da água, se a pessoa gasta um pouquinho mais do que o mínimo, já paga um valor alto. A rede de esgoto também é cobrado assim uma taxa assim que eu acho assim também muito alto para os moradores aqui. Então, e outra coisa, a taxa de alvará para uma empresa, um alvará que aqui em Irapuru custaria, está hoje eles cobrando, né, 700, quase 800 reais. Foi pesquisado na cidade de Presidente Prudente, 300 reais lá eles cobram, e na cidade de Dracena também um valor de 160 reais. Então eu acho assim um valor para uma cidade menor, um valor assim muito alto, uma diferença muito grande. Então estou fazendo essa indicação ao senhor prefeito, a necessidade de encaminhar a esta casa o projeto de lei para criar um novo código tributário, porque olha a data, desde 1974, e não foi mudado até hoje, e tem uns juros e multa
que vem cobrado em cima dos contribuintes, que é um valor muito alto. Então, que o senhor prefeito analise e vê a possibilidade de estar regularizando essa situação, porque nós moramos num município menor do que Prudente, do que Dracena, e não é justo cobrar um valor tão, assim, uma diferença tão grande. Outra coisa também, né, que foi falado aqui, né, sobre os apontamentos, nós todos vereadores estamos sabendo, né, que todos nós, ninguém é contra apurar nada, o que tiver de ser feito vai ser feito, e o que tiver de ser apurado vai ser apurado, ninguém está se negando a apurar nada. Outra coisa, se está precisando, que fala que não pode, né, que nem foi falado aqui, que não pode estar acumulando funções, então vai ter que tomar providência, porque os serviços precisam ser realizados, né? Outra coisa que eu gostaria de perguntar até para o senhor presidente, né, que aqui nessa casa foi feito um concurso no ano de 2019 e na prefeitura também. E a prefeitura recentemente chamou funcionário, esse ano agora, desse concurso. O que aconteceu, presidente, com o concurso que teve aqui na casa? Ele não está em validade? No meu entendimento, nobre vereadora, por causa da pandemia, ele está em validade, sim. Ele está? Sim. O único problema que nós estamos estudando, que na época o presidente que fez o concurso, ele não homologou o concurso. E não dá para fazer nada? Não, nós estamos estudando. Está estudando. Porque é direito da pessoa. Se for ter que chamar, a gente chama. Porque se é a possibilidade de chamar, para que fazer outro concurso, então, né? Mas, inclusive, não vou nem expor, mas eu já conversei até com algumas pessoas que estão interessadas nisso aí. Eu já aconselhei há muito tempo o primeiro caminho, tá? A pessoa sabe que eu já falei isso há muito tempo, já aconselhei o primeiro caminho, mas estamos estudando a possibilidade, sim. Mas eu deixo bem claro, o ex-presidente não homologou o concurso. Não homologou? Não. Certo. Outra coisa, presidente, que eu queria direcionar minha fala ao senhor, é sobre meus requerimentos. Eu gostaria que essa casa, quando recebesse as respostas dos meus requerimentos da prefeitura, que não constasse como recebidos, se eles não vier completo. É um pedido que eu quero fazer para o senhor. Nobre vereadora, tendo ciência do que a nobre está falando para mim, eu prometo que na segunda-feira vou ao gabinete conversar com o senhor prefeito. Certo. Tá? Porque toda vez assim, aí aqui na casa consta que o meu requerimento está respondido, mas ele não está respondido. Ele está incompleto, não manda documentação, não manda nada que é pedido. Então, não pode colocar como recebido. É um pedido que eu quero fazer para o senhor. Segunda-feira estarei no gabinete. Por hoje é só. Muito obrigado. De nada. Está com a palavra o vereador Antônio Carlos. Desculpa. Está com a palavra a vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abrão. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, Ruth, o Alisson, que está trabalhando. Boa noite a todos os presentes, que acompanham aqui de maneira presencial, né? E todas as pessoas que estão nas residências, ouvindo pela transmissão e vai nos acompanhar depois no sábado. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a minha indicação na Praça Seite Acabane. Já fiz uma indicação lá para um parque, acho que o vereador Mala, se eu não me engano, fez uma indicação para a academia. É um espaço assim considerável, tem bastante criança, é um lugar que tem bastante criança, e eu estive lá esses dias e vi que bastante criança fica brincando ali no meio da rua porque não tem lugar. Então, pedi aqui uma quadra de areia, uma quadra de vôlei, alguma coisa para colocar naquele espaço que possa beneficiar aquela população.
E eu gostaria de falar também sobre os requerimentos, né? Parabéns, os requerimentos aqui apresentados. E falar um pouquinho, concordo lá com o que o Heitor falou, um pouquinho sobre a sindicância. Depois teve a fala do presidente, que a sindicância não pode ser dirigido ao agente político, então não consigo entender muito bem isso, porque eu penso na sindicância como um ato legal, um ato constitucional, né? E tanto é para inocentar como para acusar, e aqui ninguém está acusando, aqui ninguém está fazendo julgamento. Bom, pelo menos eu não estou fazendo isso, a gente só quer esclarecimento, né? Esclarecimento, que é um pedido também da população, são indagações da população, então a gente fica perguntando, então o que fazer? Porque se o agente político não pode passar por sindicância, e parece que a responsabilidade é para o agente político, então o que fazer? Bom, é importante, eu acho, é necessário esclarecer cada indagação aqui feita, cada pergunta nos requerimentos, e qual o dispositivo legal, eu fico pensando, qual o dispositivo legal de incorporações, de gratificações, de férias acumuladas, no que está embasado isso? Porque pela lei não pode ter mais de 2. Será que tem gente com mais de 2? Porque isso daí vai estourar nos cofres públicos, população de Irapuru. Sabe quem vai pagar? Cada cidadão. Porque uma pessoa que fica, um exemplo, né? Estou citando aqui pelo que a gente pede, e às vezes a gente está tendo essas respostas. A gente não consegue avançar com as coisas. Uma pessoa que fica 10 anos, 8 anos, sem tirar férias, vamos colocar 10 anos para arredondar a conta, e recebe um montante de 15 mil por mês. Quando você multiplicar 10 por 15, vai dar 150 mil. Isso é o cofre público. Porque nenhuma pessoa vai aposentar com 10, 12 férias e não vai entrar na justiça para tirá-las, para receber. Isso não existe. Eu tenho certeza que não. A não ser que a pessoa assim seja boa fé mesmo, né? E vai deixar isso daí tudo para os cofres públicos. Pode ser também. Mas a gente fica perguntando, então quem vai esclarecer isso para a população? A sindicância, que pelo visto então não pode, né? No meu entendimento, não. Certo. A promotoria, o Ministério Público, a gente não pode esquecer que são coisas que já foram apontadas pelo Tribunal de Contas. Então, está bem difícil assim, a gente dar uma resposta, a gente pede até desculpa para dar uma resposta positiva para a população. Eu tenho certeza que o presidente também quer dar essa resposta para a população, e a gente tem que trabalhar de uma maneira em esclarecer as coisas. Esclarecer, porque do jeito que está não tem nada esclarecido, fica jogando uma coisa para lá e para cá, e a gente fica às vezes sem entender, né? Como falou alguns vereadores aí, não lembro quem foi, a gente também não fez o curso de direito para saber todas as leis e no que nós vamos nos embasar para pedir isso daí. Mas uma coisa eu sei, certo, as coisas têm que ser esclarecidas. Não é justo. Eu gostei da fala do presidente, quando ele falou que daqui 2025, né, nós estamos vereadores hoje, vamos sair em 2025, e nós queremos deixar um legado positivo para a população. Então, a gente corre atrás de verba com os deputados, já corri atrás de muitas também, foi conseguida, a gente corre atrás de muita coisa, a gente está devolvendo o dinheiro para a prefeitura, o que sobra, mas eu gostaria também de deixar esclarecimento para a população. Eu gostaria de deixar um maior valor de ticket de alimentação para cada funcionário da prefeitura. Eu gostaria de deixar o melhor salário para quem ganha o salário mínimo e trabalha o dia inteiro, sol a sol. O que eu não acho justo? Muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Então, parece que é isso que está acontecendo. Veja bem, parece. Então, por isso que nós precisamos ter esclarecimentos, porque às vezes são coisas que já foram, né, como disse o presidente também, lá atrás já foram, já está na folha de pagamento, não tem como fazer mais nada, mas nós precisamos disso sim. Eu não acredito que 2, 3 gratificações é legal, mas se for aprovado, é isso que nós precisamos, de esclarecimento. E do fundo do meu coração, é isso que eu quero deixar, principalmente para os nossos funcionários que trabalham de sol a sol e recebem o salário mínimo. Correto? E a prefeitura não tem como aumentar o salário de todo mundo. Mas se poucos ganham muito, e às vezes não legal, porque tem que ter vazamento legal, tem que estar dentro da Constituição, da lei federal, da lei estadual, dentro da lei orgânica.
É isso que nós queremos, porque se tiver tudo certo, acabou, encerrou o assunto. Então, esclareceu, está tudo certo, vocês podem ter certeza, a população de Irapuru que está me ouvindo. Eu vou chegar aqui e falo, ó, gente, está tudo certo. Foi tudo colocado, está tudo em cima da lei. Foi tudo ato legal, foi dispositivo legal. Pronto, encerra-se o assunto. Senão a gente fica aí meses e meses no mesmo assunto, amassando barro. A gente fala assim, né? E não sai do lugar. Né? Nós temos que trabalhar de maneira que possa beneficiar a população, todos. E eu quero também aproveitar o momento para desejar amanhã aniversário de Irapuru. Parabéns para toda a população de Irapuru, que incansavelmente luta por uma cidade melhor. Que Deus nos dê bastante discernimento, sabedoria, para que nós possamos fazer sempre o melhor para cada cidadão. Por hoje é só, e meu muito obrigada. Está com a palavra o vereador Antônio Carlos Ferreira. Com a palavra, vereador. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres pares, população presente nesta sessão ordinária e vocês que estarão ouvindo esta sessão pela rádio Uirapuru FM, né? A nossa rádio, a Rádio Municipal. Eu quero iniciar minha fala parabenizando, né, todas as mães presentes aqui na nossa tribuna, parabenizar a Rosa, a Ruth, parabenizar a Janaína, a Meire. Domingo, dia das nossas guerreiras, né? Que Deus abençoe fortemente cada uma de vocês, né? Que dê muita saúde e muita paz. Parabenizar a minha querida mãe, a minha esposa, que também é mãe. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Aproveitando também, desejando muita saúde e paz a todos nós irapuruenses. Amanhã, dia 6 de maio, Irapuru estará completando 74 anos de história, de progresso, e é a cidade que nós amamos, né? A gente só quer ver o bem da nossa cidade. E convidando vocês para amanhã, às 9 horas da manhã, quem pudesse dirigir a Igreja Matriz, para assistirem à missa e participar da missa, né? Do aniversário da cidade, amanhã, às 9 horas da manhã, na Igreja Matriz, e a partir das 8 horas da noite, no Jardim Municipal, o ato cívico de comemoração ao aniversário de Irapuru. Quero parabenizar o senhor prefeito municipal pelo pagamento do nosso primeiro ticket, né? Primeiro ticket da história da existência do funcionalismo público da cidade de Irapuru. Será um marco histórico, né? E eu quero parabenizar o senhor prefeito municipal e que os funcionários façam bom proveito desse ticket, né? Tivemos algumas reclamações, algumas indagações de alguns servidores no tocante a alguns descontos do ticket, né? Que nós sabemos que foi aprovado por esta Casa de Leis, né? Mas, tipo, o aniversário, a abonada, que vem o desconto, sinceramente não sei falar como que ocorre, talvez uma correção disso, talvez com outra lei complementar. Eu até sugiro para que alguns vereadores, né, que a gente pudesse se reunir no gabinete e ver se essa solução é legal. Não estou dizendo que seja legal, não. Mas se for legal, ver a possibilidade, porque a lei fala de faltas justificadas e injustificadas. A justificada seria o quê? Seria a abonada. Por quê? Porque a abonada está na lei e os servidores têm direito a 6 abonadas por ano. A folga do dia do aniversário também é uma falta justificada, porque também a lei permite o funcionário se isentar naquele dia do aniversário. Então, alguns servidores não acharam justo os descontos no dia que tem a abonada e no dia do aniversário. Volto a falar de novo, não sei se isso é um ato legal, se não é, mas não custa nada a gente procurar o senhor prefeito municipal, a sua comissão, e ver se realmente não puder descontar, né? Então, que mande uma lei complementar ou alguma coisa nesse sentido, para que faça a correção. Mas, volto mais uma vez a frisar, parabéns ao prefeito,
e que os funcionários façam bom proveito, e como disse a vereadora Meire, né, Meire, que cada vez o seu prefeito vai corrigindo, subindo mais este valor do ticket que os servidores agradecem, né? Quero também parabenizar o prefeito eu não sei se já concluiu, mas se não concluiu, já está quase concluída as vielas, o calçamento das vielas dos conjuntos habitacionais Uirapuru, né, ali na rua Emílio Alves e na rua Augusto Coelho Júnior, né? Ficaram lindas as nossas vielas, digo nossa porque resido naquele local. E então, muito obrigado, senhor prefeito, foi uma indicação minha, o senhor prefeito municipal carinhosamente atendeu e a gente só tem a agradecer. Quero também dizer aqui sobre os fatos dos requerimentos apresentados nesta Casa de Lei, no tocante a alguns pedidos, no tocante à sindicância. Eu quero dizer também que a sindicância, como o senhor presidente disse, né? No entender dele, claro, ele deixou claro que alguns fatos que ele não concordava, de pedido da vereadora, um fato ou outro fato, eu quero dizer, eu queria, aliás, vou até dirigir essa casa e quero futuramente saber o seguinte: quando nós temos alguma dúvida, ou quando algum pedido nosso talvez não vem de encontro com aquilo que quem que vai nos esclarecer? Quem que vai falar para a gente é assim ou não é assim e de que forma? Porque é o seguinte, eu não sou sabedor da lei. Para ser candidato a vereador e para fazer parte desta casa, a gente não faz curso antes de se candidatar. E também não vi falar de nenhum curso durante o exercício da função da gente, para a gente saber aquilo ou aquilo outro. No executivo até que tem alguns cursos que eu tenho participado, mas no legislativo, assim, eu não sei, eu gostaria até de esclarecer, porque eu também às vezes quero fazer algum pedido e tenho alguma dúvida. E se aquilo estiver errado, quem que se dirige a mim para esclarecer aquilo pode ou aquilo não pode? Sinceramente, eu não sei. É uma pergunta que também fica um sinal de interrogação. Outro questionamento também é o seguinte: independente de já ter feito uma representação no Ministério Público, essa casa não pode, então, fazer um pedido de uma sindicância? Porque é o seguinte, aconteceram fatos após alguns pedidos da promotoria aqui nesta Casa de Leis, que o promotor, obviamente, ele fez alguns pedidos sobre alguns fatos aqui. Isso aconteceu aqui e eu não estou sabendo. E a sindicância é uma oportunidade de eu saber e esclarecer. Se alguém me perguntar, Toninho, o que aconteceu durante essa semana aqui? Eu não sei, ninguém falou para mim, eu não fui... Eu cheguei aqui nessa Casa de Lei hoje, ninguém falou para mim, o vereador, aconteceu isso durante a semana, aconteceu, é claro que eu posso me dirigir aqui e perguntar, mas eu vou perguntar o quê? Se eu nem sei se veio algum pedido aqui de alguém. Para mim me esclarecer e me entender, eu tenho que saber o que está acontecendo. Como que eu vou perguntar uma coisa se eu não sei o que está acontecendo? Agora, eu também vejo da seguinte forma, a sindicância é para verificar fatos e não condenar ninguém. É verificar fatos. E outra coisa, se alguém me acusar de alguma coisa, eu sou o primeiro a querer saber o esclarecimento para que eu possa ir lá e me defender. Você está entendendo? Eu tenho minhas filhas, se amanhã a minha filha for acusada de alguma coisa, o mais interessado em querer saber o que ocorreu sou eu. Para que eu possa corrigi-la ou para que eu possa defendê-la. Mas eu preciso saber o que aconteceu. Sem saber, entender o que aconteceu, eu não consigo defender, eu não consigo pedir desculpas, eu não consigo acusar, eu não consigo fazer nada. Isso é esclarecimento do fato. Então eu acho o seguinte, a sindicância é uma coisa mais natural do mundo. A sindicância é simplesmente para esclarecer fatos. Quando o meu filho comete alguma coisa, o ato de eu chegar, de eu perguntar, de eu questionar, é uma sindicância sobre ele, entre aspas. É uma forma de eu querer saber o que aconteceu. Isso não é um fato condenatório, de hipótese alguma. Mesmo porque não é a gente que condena, é a justiça. Né? Então, eu acho assim, eu quero dizer o seguinte, em momento algum,
a gente tem que levar a situação pelo lado de condenação, pelo lado de acusação. Eu acho injusto, sim, eu acho que todo mundo tem seu direito. E a sindicância é um momento de esclarecer fatos e um momento daquela pessoa envolvida fazer a sua defesa e mostrar de que não é aquilo, é para isso que a Câmara está, né? E como disse o presidente, para que nós possamos depois encerrar o nosso mandato com missão cumprida, mostrando a nossa eficiência, o nosso trabalho, eu volto a frisar novamente, independente do que está acontecendo, essa legislatura, presidente, caiu no meu agrado. Essa legislatura é uma legislatura forte, uma legislatura competência, não desmerecendo as que passaram, porque todo mundo teve a sua contribuição, todo mundo deixou o seu marco na história do legislativo. Mas eu admiro essa legislatura, né? E então, que tudo se encerre da melhor forma possível, e que realmente eu torço para que tudo esteja dentro dos conformes e para que todos os fatos sejam resolvidos. E para terminar a minha fala, eu quero dizer o seguinte, que ontem, Zé Carlos, teve a licitação para já a compra do veículo da saúde, que a Renata Abreu, nossa deputada federal, nos enviou em nosso nome, né? Nós que somos aí vereadores do Podemos, então o ato da compra lá aconteceu ontem, e em breve o nosso veículo, o veículo nosso, que eu digo, veículo para todos nós, que é o veículo da saúde, já vai estar aí à disposição da população. Espero que ninguém nunca precise de um veículo, né, da saúde, mas se precisar, com certeza, ele estará à disposição. Então, ontem aconteceu o ato licitatório, né, e em breve, com certeza, o nosso veículo, de alguns dias, estará aí. Muito obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Antônio de Almeida Neto. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Os demais vereadores, vereadoras, população que está nos assistindo pelas redes sociais, que vai nos assistir pela rádio, vocês que estão aqui presentes. Vou falar sobre a minha indicação. Eu reintegrei essa indicação por motivo de pessoas que necessitam. O prefeito sabe disso, já conversei com ele várias vezes, ele falou que ia pôr no concurso, eu nem fui atrás se ele pôs ou não um fonoaudiólogo no concurso. Ele disse que ia concursar e ia colocar. Até no momento não colocou. Tem muita gente que necessita dessas pessoas para fazer isso, desse fonoaudiólogo. Até inclusivamente a minha neta que estava presente, que já foi embora. Na gestão passada tinha fonoaudiólogo, mas antes do Silvio sair da prefeitura, uns 2, 3 meses antes, venceu o contrato, ele mandou ela embora, não recontratou mais até hoje. E eu venho cobrando do prefeito sempre, mas ele fala que ia fazer concurso, e eu acho que ele deve ter feito, mas ele não contratou até agora. Vou procurar a secretária da saúde para mim conversar com ela, qualquer coisa eu vou chamar ela para mim no gabinete e falar com ele novamente. Venho agradecer o prefeito pelo micro-ondas, a indicação que eu fiz lá no Almoxerifado. Chegou o micro-ondas ontem lá. Eu pensei muito no funcionário porque na hora do frio, infelizmente chegou junto. A pessoa leva uma comida, leva um lanche, ele tem que comer coisas geladas. O guarda noturno leva um cafezinho, leva um chá para esquentar, não tinha. Hoje tem. Então, muito obrigado, senhor prefeito, por ter atendido a minha indicação. Também, eu fiz aquela moção para nossa secretária da Saúde, porque eu sempre defendi a Ariane e defendo. O que ela precisar nessa casa de lei, eu responsabilizo a ajudá-lo ela. Porque é uma mulher que quando o Luiz Vitoretti pegou a secretaria, eu conversei com ele, mas ele ficou pouco tempo na secretaria, ele ficou um mês só por problema de saúde, não deu para ele tocar e ele falou que não dava. Eu ganhei para vereador e comecei nas cidades vizinhas. Fui numa cidade vizinha, lá a saúde de lá implantou receitas para pessoas diabéticos e pessoas com hipertensão por 6 meses de validade.
Nossa cidade não tinha isso. Aí o Luiz falou, não, vamos marcar uma reunião, vamos lá conversar com o secretário da saúde, não, onde você foi e tal. Mas, infelizmente, ele saiu, não deu. Eu falei, fica tranquilo, Luiz, na hora que surgir uma outra oportunidade, eu vou conversar com a secretária e tal. Passou a Ingrid, comentei, ela ficou meio assim, não fez nada. A Ariane tomou providência. E ela implantou isso no nosso município, dia 4 de abril. Todo medicamento que eu também pego para minha neta, porque ela é diabética. Agora eu vou lá, pego uma receita, vale por 180 dias. Aquela receita eu só apresento na farmácia do posto de saúde. Eu não necessito fazer ela mais todo mês como fazia. Então, hoje, eu peguei um levantamento, mais ou menos, 250 pessoas de Irapuru têm diabetes. E 350 é hipertenso. São 600 consultas em média, todo mês que a gente tinha aqui no posto de saúde fazer. Era um constrangimento aquilo ali. Porque a gente chegava ali e falava, você tinha que ir 8 dias antes para marcar, para pegar a receita. Chegava lá, com 8 dias, talvez não estava pronto. Não era culpa da enfermeira. Eu defendo a Luciana até debaixo d'água e com uma Dulcineia está lá em cima, como era a Naira antigamente. Antes da Dulcineia era a Naira, lá no outro PSF1. Elas não tinham culpa porque elas têm que atender aquilo ali e atender o médico. Na hora que o médico está trabalhando, elas têm que estar ajudando o médico necessita delas. Então elas não davam conta. Hoje eu acredito que vai melhorar muito isso daí. Porque eu só vou voltar daqui, eu peguei a receita dia 7 de abril. Eu só vou voltar daí 6 meses pegar essa receita de novo. Essa receita eu levo para minha casa, coloco dentro da minha carteira. Chegou no dia, eu vou lá, apresento na farmácia, eles me dão o medicamento e acabou. Eu não preciso passar novamente pela enfermeira para pegar aquilo ali. Então eu acho que vai melhorar muito e isso sim é trabalhar para a população. Eu acredito que nós deveremos sim fazer algo sim para o povo. Porque é ter amor ao próximo. 2 mulheres veio falar para mim, do sítio. Mala, nunca esperava que ia acontecer isso, porque eu vinha aqui, marcavam a receita, eu chegava aqui e não tinha vezes que eu tinha que voltar para trás, porque a enfermeira não estava, ela tinha saído para fazer uma transferência. Eu tinha que ir embora novamente para o sítio e voltar de novo para pegar essa receita. Ela falou, hoje não, hoje eu pego a receita, fico lá, chegou no dia eu venho aqui, pego o meu medicamento e vou embora para casa. Eu fico muito grato com as coisas dessas. Porque isso daí é amor pelo próximo. Então, a Ariane é pessoa querida da população. Eu fui uma vez no gabinete do Mazinho e falei, Mazinho, traz a Ariane novamente de volta para a secretaria. O tempo vai dar para mim. Infelizmente agora não, ele falou. Ele acertou novamente de ter pegado ela de volta lá. Que é uma pessoa que compreende a gente. Eu chego lá e falo, Ariane e tal, tá? Ela fala, Mala, tudo bem. Tanto qualquer... Eu quero que você vá hoje ali, vocês vão hoje ali perguntar a Ariane dentro do posto de saúde. É uma pessoa de ouro para todos os funcionários. Então, agradeço muito a ela, por ela ter feito isso. E é 600 pessoas beneficiadas nisso aí. Agora, Márcio, sobre aquele 80 mil, nós fomos lá, em Flórida Paulista, aquele dia que o Camarinha estava lá. Ele falou, eu faço o compromisso de 80 mil reais para vocês comprar um carro para a saúde. O dia que ele veio aqui, ele deu o papel na mão da secretária da saúde e falou, está aqui, o meu compromisso que eu fiz está aqui, que eu fiz com os 2 vereadores que estavam lá em Flórida. Então, conseguimos, graças a Deus. Hoje eu tive na prefeitura, já compraram um carro, não sei se é o que o Toninho falou, que na hora eu estava lá e a pessoa chegou lá e falou que só vai esse carro chegar
acho que segunda-feira. Não, teve mais licitações, Mara. Teve mais licitações. Não é esse, é o nosso. Então, porque ela falou que era para chegar hoje, mas não deu mais tempo, então, e amanhã é feriado. Então a Irene falou, não, pode ser para segunda, não tem problema. Licitou mais de um carro. É 3 que eu estou sabendo. É 3 carros da saúde que vai chegar. Que me falaram lá dentro hoje que é 3. Então, graças a Deus, aí vem outra pessoa falar para mim na rua, ué, Mala, você é vereador só da saúde? Eu falei, escuta aqui, meu irmão, deixa eu só te dar uma resposta. Qual é a prioridade do ser humano? Ele falou, se a gente não tiver saúde, nós não tem nada. Eu falei, então você cala sua boca, porque você não foi eleitor meu, eu sei nem quem você votou. Eu falei, eu trabalho para a saúde e trabalho nos outros setores também. Se você não tem esse entendimento, procura antes de falar na rua. Ele falou, olha, o rapazinho é nervoso. Eu falei, não, porque a saúde é prioridade para mim, eu falei para ele. O bem do ser humano é a saúde, não adianta você ter tudo na vida e não ter saúde. Falei para ele, será que você não imagina isso daí? Eu falei, hoje nós temos um exemplo dentro do nosso posto de saúde, que eu choro todo dia. A Luciana, nossa enfermeira de Pacaembu, uma mulher querida. Se nós perder a Luciana, nós perdemos uma grande profissional dentro da saúde de Irapuru. Mas eu creio, eu oro a Deus que Deus vai fazer um milagre nela. Eu creio e eu peço a Deus que Ele faça a vontade dele nela. Não é fácil o que ela está enfrentando, é dificilmente, mas difícil mesmo. Para o homem é impossível, já vou dizer a verdade, mas para Deus não. Deus reverte tudo. Então eu confio e vou confiar em Deus até a última hora. Converso com ela todo dia pela rede social, falo sobre Deus para ela, ela confia muito em Deus e a gente está lutando. Mas aí que a gente tem que dar valor na saúde. Então a prioridade nossa sim é a saúde. Não é outra coisa não. Mas é lógico que eu não sou só o vereador da saúde. Não. Eu vejo outras prioridades. Eu já fui atrás do prefeito para outras coisas. Eu não precisei fazer indicação para ele fazer. Não. Ele fez, eu agradeci a ele. Sem indicação. Eu confio muito no prefeito. Eu acho que nós temos um prefeito dentro de Irapuru honesto, que é o mais importante nosso. Lá na frente, depois que ele sair, a justiça vai provar. Mas para mim ele é. Então eu acredito que Irapuru está num bom caminho. E a Câmara Municipal de Irapuru, nós vereadores estamos trabalhando sim pela população. Eu dei parabéns para a Janaína por ela ter apresentado no Ministério Público todas as coisas que saiu daqui dentro. É uma vereadora que teve coragem para isso. Então eu dei parabéns para ela. Na nossa reunião, falei, parabéns, vereadora Janaína. Você apresentou no órgão certo. O promotor e também que lá que vai sair as decisões, aquilo que não tiver dentro da lei será comunicado o nosso presidente, ele vai tomar providência no ato, isso eu tenho certeza absoluta. Então eu acredito que nós estamos no caminho certo. E domingo é dia das nossas mamães. Que Deus o abençoe as mães do nosso Irapuru e do nosso Brasil e do nosso mundo. Que graças a Deus a pandemia fez coisas que nós não queríamos, mas graças a Deus que a nossa mãe está viva. Que nossas mães estão aí, que Deus abençoe todas elas, que Deus venha dar amor, venha dar carinho, venha dar a paz para cada uma delas.
Irmão, muito obrigado e boa noite. Não havendo mais orador, solicito o segundo secretário que passe a leitura de mais um trecho bíblico. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de encerrar a sessão, queria dar o parabéns à nossa querida cidade, que amanhã completa 74 anos, e que este ano seja bem melhor que o ano passado. E também quero parabenizar a todas as mães de Irapuru, em especial a minha mãe e a minha esposa. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de maio de 2022, em horário regimental. Boa noite a todos. Minhas coisas uma semana e aí você vem fazendo a sessão, uma coisa que é do povo, eu não estou entendendo, cara. Sinceramente. Eu estou decepcionada. É a mesa e as gratificações também. Eu espero que esteja.